Vamos para mais uma dica campeã do Excel sobre... Mas antes, não esquece de dar o seu like, de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal aqui do Entender na Prática. As novidades, as aulas online e mais dicas campeãs como essa você vai receber. Então, vamos para mais uma dica campeã. Eita, agora todo mundo fica com medo, hein? Não se assuste com o que você vai ver aí agora. Você está vendo uma planilha. Geralmente, quando você está participando de um teste de Excel, é isso que vai acontecer. Eu vou te explicar exatamente o que vai acontecer. Daqui a pouco eu vou falar de alguns exemplos também. Vai ser pedido para você o desenvolvimento de uma planilha a partir de informações que serão dadas para você. Em alguns casos, essa planilha já existe. Em alguns casos, é você quem vai ter que montar. Nesse exemplo, a minha planilha já está montada aqui. Eu estou mostrando para vocês, ó, essa planilha tem várias informações. É uma espécie de cadastro, né? Onde eu tenho o código, o produto, a quantidade, o preço, o mês, o total e tem uma coluna de desconto que está em branco. O que geralmente te pedem ou te pedirão a respeito dessa planilha, né? O que vão te pedir? Eu já vou te explicar. Aí entra aquele slide que você viu aí rapidamente, mas agora eu vou mostrar ele com mais calma. Vai ser pedido para você aí algo parecido com isso, ó. Os testes que eu participo, que eu aplico muitas vezes tem essa característica. Eu te dou a planilha, eu te dou a informação, você monta a planilha e você precisa responder esses tópicos aí. Eu preciso de 10% de desconto, né? Caso o total seja maior que 20 mil. Eu só preciso saber qual é o valor líquido de cada item. Eu preciso saber qual é o produto com mais vendas. Qual é o mês com mais vendas. Aqui eu fiz algumas perguntas, mas poderiam ser muito mais. 5, 10 perguntas é o que cai no teste. Também tem tempo, viu? Tem tempo para ser avaliado aí o seu conhecimento em Excel. Então, se você já participou de algum teste em Excel, eu faço aí a pergunta para você colocar no comentário. Qual foi o teste que você participou? Teve tempo? Você precisou fazer cálculo? Você precisou usar conhecimentos avançados de Excel? Qual foi a sua experiência? Conta para nós aí. Ela foi digitada, né? Então, como que eu fiz para digitar essas informações? Nada diferente do que você de repente está imaginando. Esse fundo cinza, essas linhas que vocês estão vendo aqui, fazem parte de formatações. Então, como que eu vou responder a primeira pergunta? Nós estamos configurando a planilha. Faz parte da pergunta que foi feita agora. Então tá aqui, ó. Como que eu vou descobrir esse desconto? Aqui, veja que agora a gente não está falando só de Excel, a gente está falando de matemática. Mas vamos ter que envolver o Excel, porque qual era a pergunta? Qual era a informação? Aplicar 10% de desconto no total se for maior que 20 mil reais. Vamos pensar, hein? Nessa primeira, nós temos 40 mil reais, então tem que ser aplicado um desconto de 10%. Na segunda, 5.100, não tem que ter esse desconto, porque é menor do que 20 mil reais. Então eu vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui embaixo, só para a gente ter a informação, eu vou colocar 20 mil aqui para vocês não esquecerem, ó, 20 mil. Transformar em dinheiro, veja que eu digitei, cliquei, apertei Enter, né, digitei 20 mil, ó, em qualquer lugar, apertei Enter, voltei nos 20 mil e cliquei aqui no estilo de moeda. E aí a gente conseguiu ter a referência de 20 mil reais. Eu vou deixar aqui só para a gente não esquecer. Então, se for maior que 20 mil reais, 10% de desconto. Lembra? Era a primeira pergunta do teste. Como que eu vou fazer isso? Vou apertar o sinal de igual. Toda vez que eu quero fazer um cálculo, uma função no Excel, eu aperto igual. Apertou igual, você vai usar uma função chamada SE. Se. Júnior, eu não sei qual é essa função, não sei para que serve. Aqui no canal você tem outros vídeos sobre Excel. Depois você procura esse vídeo sobre a função C, porque eu já ensinei a função C para vocês aqui no nosso canal. Abrir parênteses, igual C, SE.
Como a pergunta é em cima do total, eu vou clicar no número 40.000. Então, se F2, que é o 40.000, for maior, presta atenção como é que coloca maior no Excel aí, ou igual, o maior é esse símbolo aqui, ó. Talvez você só lembra desse símbolo lá na aula de matemática, quando você estudava, e se você ainda estuda, você já deve ter visto. Então, maior ou igual, é isso que está escrito nesses dois símbolos. Vejam, todos os detalhes fazem a diferença, então tem que tomar muito cuidado com esse detalhe. Então, se F2 for maior que 20.000, ó, digitei 20.000, 20 e 3 zeros, ponto e vírgula. Veja, quando eu fiz até essa informação, eu disse para o Excel, olha para mim se a célula F2, que é onde está os 40.000, onde estão os 40.000, é maior ou igual a 20.000. Aí ele está esperando, beleza. Se for, eu faço o quê? Lembra o que era para fazer? Pegar o valor e aplicar 10% vezes 10%. E aí o Excel está esperando a segunda possibilidade, porque a função C precisa de duas possibilidades. Eu já dei uma possibilidade. Ponto e vírgula, caso não seja nem maior e nem igual a 20.000, ou seja, caso seja menor que 20.000, essa coluna de desconto tem que ficar com zero. Eu tenho que dar R$0 ou R$0 de desconto. Fecho parênteses. Entenda o que você acabou de fazer. A pergunta era, ou o pedido era, aplicar 10% de desconto num total de 40.000. Então eu peguei os 40.000, pedi para o próprio programa fazer isso. Olhar se esse valor era acima de R$20.000 e aplicar 10% de desconto. Quando eu apertar Enter agora, ele tem que dar os 10%, porque 40.000 é maior do que os 20.000, correto? E é isso que aconteceu. Ele me deu R$4.000, porque 10% de 40.000 são R$4.000. Júnior, eu vou ter que fazer um por um? Não, mas eu vou fazer mais um aqui para você, ó, fixar. Igual SE, que é a função C, abre parênteses, clico em cima do 5.100, que é onde está o total, é o pedido, é a pergunta, maior ou igual a R$20.000, que é o que está escrito ali no nosso lembrete. Ponto e vírgula. Ele está esperando agora. Beleza, se for maior ou igual a 20.000, você quer que eu faça o quê? O Excel está esperando. Eu quero, Excel, que você pegue este valor, a gente já aprendeu, você não digita um número, você clica, vezes, e aí você aplica 10%, tá, Excel, desse valor. Caso esse valor, Excel, ele não seja nem maior e nem igual a 20.000, eu quero que você deixe aqui com o número 0. São as duas possibilidades, a função C precisa de dois critérios, duas condições. Fechei aqui o parênteses. Neste caso, tem que aparecer 0. Por que 0, Júnior? Porque não tem, o número que está aqui não é maior do que 20.000. Quando eu apertei Enter, apareceu o 0, esse tracinho que você está vendo aí, representa 0. Lembrando, se você está achando difícil, muito confuso, calma, não se desespere. Você pode fazer a sua pergunta no comentário ou até mesmo entrar nas nossas redes sociais, fazer os seus questionamentos diretamente para mim, tá bom? E no nosso curso rápido de Excel, o nosso curso rápido de Excel, que é 100% online, 100% gratuito, você terá muito, muito, muito mais exercício para você, ó, ficar afiado para a sua entrevista de emprego. Agora, eu já fiz 2 vezes, né? Eu posso voltar aqui na célula anterior, na G3, e eu posso dar 2 cliques aqui nesse quadradinho verde, ó. O que o Excel fez? Autoconclusão. Ele já fez todas as linhas aqui para mim, e dessa maneira eu consegui ver quais são os valores com desconto. Beleza? Então, assim, a gente já respondeu aí, vamos dizer, uma bela pergunta, a primeira pergunta do nosso hall de perguntas lá do Excel, né? Você deve ter visto, eu vou colocar de novo, a primeira pergunta já foi, olha aí, ó, 10% de desconto caso o total seja maior que 20.000. Isso é uma pergunta de teste de Excel. Outra pergunta,
qual é o valor líquido de cada item? Qual é o valor líquido de cada item? Nós vamos responder a esta pergunta agora, né? Como que você vai fazer isso? Eu vou criar aqui na coluna H uma coluna chamada líquido, né? Naturalmente, é o que eu preciso responder agora, né? Lembrando, se você tiver alguma dúvida, coloque a sua pergunta aí no comentário, coloque a sua pergunta aí no chat. A gente tem aqui uma operação matemática. Se o total são 40 mil e o desconto foram 4 mil, nesse caso, é só pegar os 40 e subtrair os 4. Só que eu não faço isso digitando o número, sempre a célula, sempre o quadradinho. Então eu vou digitar igual, apertei igual, o Excel já entendeu, opa, é cálculo que você quer fazer. Cliquei nos 40 mil, veja, ele colocou F2, que é onde está o valor de 40 mil reais, menos, né, subtração, 4 mil, ou a célula G2. No meu exercício aqui, no meu teste de Excel para emprego, deu 36 mil reais. Se eu fosse fazer o de baixo, mesma coisa, igual, clico no 5.100, que é onde está o F3, menos, clico no G3, que é onde está o zero, e aperto Enter. 5.100, porque 5.100 menos zero, 5.100. Mais um, igual. Clico no 55 mil, menos, clico no 5.500 e aperto Enter. 49.500. Eu preciso fazer todos, Júnior? Não, depois que eu fiz esse, eu acho que já é o suficiente para você entender, né? Não entendi? Pode rever esse vídeo quantas vezes quiser. Cliquei aqui nos 49.500, vou posicionar o mouse nesse quadradinho verde bem pequenininho, vai virar uma cruzeta preta. Essa cruzeta preta é chamada de autoconclusão. Você vai dar um duplo clique com o botão esquerdo, que é o dedo indicador, duplo clique, ele automaticamente vai fazer todos os valores aqui para você. Júnior, olha o que aconteceu aqui, ficou com esse jogo da velha. O que eu faço aqui com a cerquilha, né? Você vai posicionar o mouse aqui, ó, na divisão entre as colunas. No meu exemplo é entre o H e a letra I. Quando virar essa cruz preta, eu vou dar um duplo clique. O que é isso? Dedo indicador, 2 cliques. Clique, clique. E aí ele abre para você visualizar todo o valor. Dessa forma, a gente fez aí a segunda pergunta, né? Outra dúvida que surgiu aqui, ó, como que eu faço para colocar uma senha na célula? Obrigado aqui pela pergunta, né? Pergunta da Leila. O que acontece? Isso é uma necessidade bem comum, né? A senha, inclusive a gente tem aulas especiais sobre senhas, né? Do Excel. No nosso curso rápido também vamos ter detalhadamente sobre isso, mas o primeiro passo para você colocar uma senha é você entender que há um processo de desbloqueio da célula. Vixe, o que é isso? Todas as células que você está vendo aqui, elas já podem receber uma senha. Como que você faria isso? Eu vou falar para você como é que você coloca a senha. E nós temos vídeos, temos conteúdo, temos aulas exclusivas e de graça para você também nas nossas redes sociais, explicando como é que você faz isso. Ó, lá em cima você tem os botões, exibir, revisão, dados, você já deve ter visto, né, esses botões aqui. Lembrando, eu estou usando o Excel instalado no meu computador. Júnior, dá para usar o Excel no celular? Dá para usar o Excel no notebook? Claro que dá, né? No celular eu não recomendo, mas é possível. Clicando na guia revisão, você tem aqui um botão chamado proteger planilha. Quando você clicar em proteger planilha, vai aparecer uma caixinha para você, onde essa caixinha vai pedir para você já a sua senha. Então, basicamente, o que você vai precisar fazer para colocar a proteção em uma planilha é exatamente isso. Eu vou colocar aí a caixinha para você ver, ó. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Essa é a caixinha que eu disse, ó. Quando você clicar lá em proteger planilha, vai aparecer essa caixinha. Nessa caixinha você digita uma senha. Sobre senha, eu tenho uma opinião e até uma informação técnica. Não utilize uma senha que você vai esquecer. E cuidado com essas senhas para que qualquer pessoa não tenha acesso, né?
esse não perde a essência da senha. Então, ao colocar a senha aqui, eu já protegi todas as células. Detalhe, todas. Ô Júnior, eu queria proteger só aquela ali, ó, só uma. Dá? Dá. Aí você vai ter que acompanhar mais aulas da gente, mais informações da gente em outro momento. Tá certo? Hoje a gente está focando aqui no teste de Excel que vai cair na sua entrevista lá. Outra pergunta que a gente já respondeu, né? Qual é o valor líquido de cada produto? Acho que está respondidíssima aí a pergunta desse valor líquido, correto? Agora tem mais uma pergunta aqui, ó, mais uma pergunta. Qual é o valor, qual é o produto com mais vendas? Essa pergunta é show de bola e essa daqui tem bastante dicas e técnicas interessantes. Não esqueça, como que você vai fazer aí para responder a esta pergunta? Primeiro passo é você entender que para você responder a pergunta de qual é o produto que você vendeu mais, qual é o produto que você vendeu menos, claro que você vai responder as duas automaticamente, né? Você vai precisar entender que nessa planilha que você recebeu, ó, os produtos estão sendo repetidos várias vezes. Então você vai ter que ir para uma outra área, você vai ter que ir para um outro local, né? Uma outra parte da planilha, vamos dizer assim. Como eu quero descobrir qual é o produto que eu mais vendi, eu quero que vocês prestem muita atenção, quero que vocês se concentrem ao máximo comigo aqui para a gente responder essa pergunta, tá bom? Vamos lá, ó. Primeiro passo, primeira coisa que você vai fazer, colocar nome em cada uma dessas colunas que tem aqui da minha planilha. Que nome, Júnior? O próprio título que está aqui já serve como referência. A única questão e a única informação é que a gente não vai usar acento. Combinado? Nós não vamos usar acento. Então você está vendo aí a coluna código, você está vendo aí a coluna produto, quantidade. A gente vai colocar nomes agora em cada uma dessas colunas. Como que eu faço isso, Júnior? O nome disso é nomeação de intervalos. Ó, vamos lá. Eu vou clicar aqui embaixo da palavra código, portanto no primeiro código, no meu exemplo aqui é o número 1, e eu vou selecionar todos os códigos de uma vez. Como que eu faço isso? Você vai usar o teclado. No teclado, né? Aí pode ser o teclado do notebook, pode ser o teclado também do computador. Você vai segurar a tecla Ctrl, que é a tecla CTRL. Sem soltar, vai segurar a tecla Shift, então você provavelmente vai fazer essa combinação aqui de dedos. Ctrl Shift e vai colocar uma vez a seta para baixo. Tem uma setinha para baixo. Quando você fizer isso, olha o que acontece. Ele seleciona toda aquela informação, toda aquela coluna. Quando ele selecionar toda aquela coluna, eu vou aqui nesse cantinho chamado caixa de nome. Na caixa de nome, você vai clicar e vai apagar o que está dentro dela. Vai ficar lá o cursor piscante esperando você colocar um nome. Como essa primeira coluna se chama código, nós vamos digitar código. Vai aparecer lá no cantinho código sem acento, tá certo? Para a gente não ter problema e não ter divergência, código sem acento. Você vai apertar Enter. O que acontece quando você faz isso? Lá, onde está escrito código, o Excel ele arquivou aquele nome e agora ele sabe, quando você digitar código, você está falando de todos esses números aqui. Produto, mesma coisa. Vou clicar no primeiro produto, Ctrl Shift seta para baixo só uma vez, Ctrl Shift seta para baixo só uma vez, vou lá na caixinha, na caixa de nome, clico, apago, apaga com a tecla que apaga, e vai digitar produto. Para você apagar a tecla, você tem aí o delete, né? Se você quiser aí uma tecla mais fácil, é a tecla delete. Tem uma outra tecla que é a tecla backspace. Se você tem dificuldade para usar o teclado, acompanhe as nossas redes sociais, que eu sempre passo dicas legais. Não esquece de apertar Enter. Apertou Enter, deu o nome de produto para a coluna produto. Vamos para a coluna quantidade. Cliquei aqui no 40, ele vai selecionar o primeiro. Ctrl Shift seta para baixo. Selecionei todo o intervalo. Essa é a quantidade. Eu vou clicar lá na caixa de nome, apago, coloco QTDE e aperto Enter. Preço, mesma coisa.
Ctrl Shift e seta para baixo. Vamos colocar aqui preço. Estou dando nome conforme a coluna, né? E notem também que eu estou fazendo tudo em letra minúscula, mas eu poderia fazer em letra maiúscula, não tem problema algum. Eu só recomendo que você não use acento, tá certo? Não use acento. Isso é um hábito até de quem usa bastante programação. Clica aqui no primeiro mês, que é o mês julho, no meu exemplo. Ctrl Shift e seta para baixo. Selecionei toda essa coluna. E aí você coloca julho. Apertei Enter. Vamos fazer a mesma coisa com o total. Total. Vamos fazer a mesma coisa com o desconto. Desconto. Vamos fazer a mesma coisa com o líquido. Líquido. Pronto. Eu dei nome em cada uma das colunas que eu tenho as informações. Vixe, Júnior, agora isso aí virou o bicho da goiaba. Isso aí já não estou conseguindo mais entender nada. Calma, organiza aí o seu pensamento. Se você precisar voltar no vídeo, volta depois e se concentre. O importante é você entender. Num teste de Excel, você tem tempo e você precisa ser coerente. Você precisa usar o raciocínio lógico, seu conhecimento matemático. Então, eu espero que essa dica campeã tenha esclarecido todas as suas dúvidas. Mas se você ainda tiver dúvidas, coloque nos comentários que nós vamos te ajudar. Aqui no Entender na Prática é o canal de soluções e eu sou o seu professor de Excel.